Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ministrar então uma palavra sobre Eli, profeta, sacerdote, na verdade, um homem usado por Deus, um homem que ele foi colocado também para julgar as necessidades que havia naquele tempo. E com certeza você já deve ter ouvido algumas coisas sobre isso. Eu espero que o Senhor possa trazer algo novo da parte dele nos nossos corações. Essa palavra eu já havia praticamente preparado ela semana passada e deixei ela pronta para a gente continuar nessas ministrações. E esse homem é um homem que foi levantado por Deus. E, irmãos, a autoridade, ela é levantada por Deus. Não existe autoridade que não seja levantada por Deus. Primeiro que esse homem, ele representava, o sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. Às vezes, para poder esclarecer um pouco, para você entender um pouco melhor, e o profeta representa Deus perante o povo. O sacerdote representa o povo perante Deus. O profeta representa então Deus perante o povo. Esse homem então, ele representava o povo diante de Deus. Ele fazia então esses sacrifícios, ele estava envolvido com aquilo que era a necessidade do povo. E esse homem, ele tinha 2 filhos. E esse homem, por uma série de motivos que a gente vai falar aqui agora, esses filhos não honravam a Deus. E eu queria começar falando algumas coisas para os irmãos. Há algumas coisas que às vezes nos incomodam, que às vezes há uma acusação de pais cujos filhos parece que não honram a Deus, e há pais que se tornam reféns disso, porque se ele não conduz bem a sua casa, como é que ele pode conduzir e viver a vida da igreja? Então existe uma situação aqui muito séria para ser dita. Sabe, irmãos, eu já vi pais chegarem para mim e falar assim, pastor, irmãos, eu não estou apto a conduzir a igreja, porque os meus filhos não estão servindo a Deus. E aí Deus me deu uma palavra na hora, uma palavra de sabedoria para aquele pastor, e eu falei, olha, a questão, quando o Senhor diz que para essa aprovação como na liderança da igreja, você tem que ser aprovado na sua casa, não quer dizer que os seus filhos, o fato deles estarem caminhando às vezes no mundo, seja totalmente uma responsabilidade sua. Se você falou, se você instruiu, se você ensinou a palavra, se você dedicou, mas mesmo assim eles fizeram escolhas, não é você mais que é responsável. A questão, quando é mencionado isso na Bíblia, é quando você é ausente como pai. Aquele que não consegue conduzir a sua casa, ele não está apto para conduzir a igreja. Mas a questão é quando você é negligente com seus filhos. É quando você é passivo com seus filhos. E isso também fala de filhos espirituais. Porque se é uma questão somente de responsabilidade dos pais, e não também dos filhos, nós temos uma questão aqui entre Jesus e Judas. Porque Jesus foi o melhor discipulador. Jesus foi um pai espiritual presente. Mas mesmo assim, Judas fez escolhas. Mas perceba que Jesus não se sente acusado hora nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que como um pai espiritual, ele dedicou, ele amou. E ele foi até o final, até o ponto que nos últimos segundos ele fala para Judas, o que você veio fazer aqui? Amigo, e ele chama Judas de amigo. Então, quer dizer, Jesus não se tornou acusado, não se sentiu acusado e não viveu debaixo de acusação. Quando o Senhor menciona isso, de ser apto na sua casa, para ser apto então na vida da igreja, é quando você então não é posicionado, quando você não tem relevância dentro da sua casa, quando a sua voz não é ouvida, quando a sua presença não é respeitada, quando a sua autoridade não é exercida. Mas se você faz, você é apto a governar e a liderar onde quer que seja. A questão, quando é mencionada, é quando há então uma negligência da parte dos pais. Não corrige, não confronta, não exorta, não direciona, não se posiciona. Então eu quero te dizer, irmãos, não viva debaixo de acusação se o seu filho
não está fazendo 100% daquilo que você quer. O que você não pode ter é a aceitação daquilo. Há uma indignação no seu coração. Glória a Deus por isso. E isso em todas as esferas. Pais naturais, pais espirituais. Porque uma coisa eu te digo, que se você quer ver alguém ficar acusado, é quando os filhos não respondem da forma que você quer. Você começa a achar que você não é um pai amoroso, que você não responde bem. Não aceite acusações do inferno na sua mente, em o nome do Senhor Jesus. Mas há um tempo, irmãos, que eu preciso alertar você, há um tempo de influência na vida dos nossos filhos. Há um tempo de influência nos meus filhos espirituais. Porque um dia eles vão caminhar, um dia eles vão se tornar pais. E há uma influência limitada. Depois de um certo tempo, permanece a honra, permanece a admiração. Amo a minha mãe. É alguém que eu respeito, reconheço a autoridade. Mas hoje eu não caminho mais debaixo da direção dela. Os irmãos estão me entendendo? Mas eu continuo honrando, respeitando. Assim é a vida da igreja. Chega um momento, irmãos, que você vai crescer, que vai ser estabelecido um relacionamento entre eu e você de honra. Não é aquela coisa o tempo inteiro, tendo que esperar aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que você tem que fazer. Não, você amadureceu como pai. Você vai me reconhecer, olha, pastor Márcio é um homem de Deus, é alguém que fala na minha vida, mas você vai ver que você começa a perceber mais a revelação da palavra de Deus, você começa a ter discernimento, isso mostra que você cresceu. Posso ouvir um amém? Então, a minha influência sobre a sua vida, ela vai ser limitada em alguns aspectos. Assim também como a influência na vida dos meus filhos, vai chegar um momento que os meus filhos vão ter as escolhas dele. Então o meu tempo de grande oportunidade que eu vivo hoje, é hoje de influenciar os meus filhos. Para quê? Para que no tempo certo, que alguma coisa aconteça, ele se lembre de todos os caminhos que eu ensinei. E aí você vai ver esse homem, que ele não conseguiu aproveitar o tempo certo da influência. Ele não conseguiu viver o tempo certo da influência dentro da sua casa. Volto a falar, não é só uma questão de filhos naturais. Estou falando também de uma questão também espiritual. Eu estou falando de um casamento, eu estou falando de relacionamento de pai e mãe. Eu estou falando de relacionamento de vários aspectos. Há um limite que você vai poder influenciar. Depois, irmãos, não há essa influência tão direta mais ao redor. Não há uma influência tão direta mais das pessoas que estão perto. Então, há um limite. E a questão é aproveitar o timing de Deus. Aproveitar a oportunidade de Deus para essa influência predominante. Porque o que vai ficar, a Bíblia diz, é engraçado, ensina o caminho que seus filhos vão caminhar. Porque mesmo quando mais velhos, e se eles se desviarem dele por algum motivo, eles vão se lembrar daqueles ensinamentos, daquela influência. Então quer dizer que a minha influência será lembrada em qualquer momento, mesmo que aquela criança ou aquele adulto não esteja mais debaixo daquele caminho. Os irmãos estão me entendendo? Então, irmãos, eu quero te dizer algo muito sério. Se você compreendesse que você não tem muito tempo de influência na vida de alguém, você viveria diferente. Se você percebesse que no seu casamento há um tempo de influência, se você perceber que na vida dos seus filhos há um tempo de influência, se você perceber que na vida dos seus filhos espirituais há um tempo de influência, você viveria de forma diferente a sua vida. Posso ouvir um amém? Então é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre Eli, seus filhos. A Bíblia fala, é um nome bonito você colocar no nome dos seus filhos, viu, irmãos? Ofni e Finéias. Quantos querem ter filhos aqui? Levante a sua mão. Ofni. Ofnizinho. Ofnizinho, vem aqui, Ofnizinho. Mas são nomes que eu nem recomendo para você. Vou te explicar por quê. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Você sabe o que significa esse termo Belial? Significa pessoas que não servem a Deus, pessoas que são ímpios. E eu anotei aqui, o que mais que fala? Pessoas que são desprezíveis. Pessoas que são perversas, imprestáveis, que não servem para nada. O significado, e esses dois filhos eram ditos então como pessoas que eram imprestáveis diante
do Senhor. E você vai perceber, irmãos, que o coração deles e todas as atitudes deles refletiam isso. Por isso fala que era como se fossem filhos de Belial. E isso, irmãos, talvez, só uma coisa importante. Irmão, você não tem noção o quanto nomes definem vidas às vezes. É profético. Você está o tempo inteiro selando através da sua boca nomes. Nomes, irmãos, definem muitas coisas. É espiritual que nós lidamos. Então não coloca nome só porque é bonitinho, não. Só porque está na novela das 8, não. Coloque nomes que sejam dados por Deus. Porque todas as vezes que você abrir a sua boca, você está profetizando sobre a vida do seu filho. Amém? E então, esses homens, esses filhos, que eram tidos como pessoas perversas, lá em Samuel capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: eram, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, e eles levavam essas pessoas ao tropeço. Versículo 24, a Bíblia diz: não, filhos meus, porque não é boa forma essa que eu ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Eram pessoas que levavam outras pessoas ao tropeço, não tinham bom testemunho, escandalizavam a congregação, eles não tinham uma honra perante o Pai, porque pelo menos, mesmo que eles tivessem qualquer ou tentação, só o fato de honrar os pais: olha, eu não faço isso porque eu honro o meu pai. Irmãos, eu passei muitas vezes por coisas difíceis na minha vida, mas muitas coisas eu fui guardado porque eu sabia que aquilo ia machucar o coração da minha mãe. Falei: olha, isso aqui me libertou, isso aqui foi uma prevenção, porque eu sabia que aquilo ia custar caro no coração da minha mãe. Eu sabia que aquilo ia machucar o coração da minha mãe. Então, irmãos, quando o filho há uma revelação, que mesmo debaixo da tentação ou das lutas, há atitudes que nós não fazemos porque nós queremos honrar os nossos pais. Glória a Jesus. Mas esses dois irmãos aqui, esses filhos de Eli, eles não estavam nem aí para nada. Eles não se importavam daquilo que representava o seu pai. Eles não se importavam o que as pessoas falavam a respeito. Eles tornaram-se tropeço na vida das pessoas. Eles não se importaram que as pessoas iriam falar. E aí eu te digo, irmãos, muitas coisas eu não pratico, eu não faço em relação à igreja, porque eu não posso provocar essa discórdia, essa contenda, esses problemas na vida da igreja. Então a minha atitude é sempre resguardada em função da igreja, daquilo que não é o melhor, daquilo que não é o melhor para os meus filhos. Amém? Mas às vezes nós nos esquecemos disso. E nós olhamos somente para aquilo que eu quero fazer, daquilo que eu penso que é o melhor, mas eu nunca penso na vida da igreja. Irmãos, eu te digo, minha esposa sabe disso, todas as minhas atitudes, principalmente, a primeira coisa que eu penso, o que vai afetar qualquer escolha que eu faça na vida da igreja. Porque eu posso ser tropeço na vida da igreja, eu posso ser tropeço na vida dos irmãos. Mas esses filhos não se preocupavam com as escolhas, não se preocupavam com as atitudes, não se preocupavam com o que a congregação dizia, não se preocupavam com o que o povo iria falar. Eles queriam viver do jeito que eles achavam que fosse o melhor. Mas não é assim que nós vivemos. O que vem no nosso coração é aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que gera testemunho. Amém? Esses são os filhos de Eli. Agora, quem que é o Eli na história aqui? Só um pouquinho para você entender. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Parte B só. A Bíblia fala o seguinte: e havia ele julgado a Israel 40 anos. Esse homem foi colocado numa posição durante 40 anos, irmãos. O que o sacerdote faz, irmãos? Representa o povo diante de... E então ele representava aquele povo diante de Deus. E a Bíblia diz, durante 40 anos, irmãos. Irmãos, e esse homem era o referencial. Esse homem era a pessoa levantada por Deus. E durante 40 anos ele serviu. Irmãos, 40 anos é uma história muito linda para você servir a Deus. O pastor Marcelo Almeida está completando agora, o pastor Luiz também. 30 anos de ministério, irmãos. É uma história muito linda. 30 anos sendo pastor, irmãos. Deve ser uma delícia, né? Eu vou chegar lá em nome do Senhor Jesus. Que bênção esse amém, irmãos. Glória a Deus. E durante 40 anos, então, Eli
serve diante de Deus. A Bíblia também diz o seguinte, que você percebe um homem que tinha discernimento, ele ouvia a voz de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Esse jovem é Samuel. Samuel já tinha acordado algumas vezes e ele achava que era Eli que estava chamando ele. Até que Eli percebeu, Samuel, é o Senhor que fala contigo. Esse discernimento é importante na vida de um homem, irmãos. Olha, Deus está falando com você. Você discernir que Deus está falando com você é importante. Quantos creem que é importante? Mas eu vou te falar uma coisa. Somente ouvir a Deus não significa que você é aprovado por Deus. Você pode falar muitas coisas. Deus falou comigo. Quantos já falaram isso? Deus falou comigo. Irmãos, às vezes as pessoas vêm aconselhar comigo e falam assim, pastor, Deus já falou comigo. Eu falo, irmãos, já fechamos a conversa. Você não quer saber o que eu penso a respeito? Deus já falou com você, irmãos. Quem sou eu para acrescentar alguma coisa que Deus te falou? Então, irmãos, ouvir a Deus é uma parte importante. Mas não define que você é aprovado somente o fato de você ouvir e discernir que é Deus que está querendo falar alguma coisa. Eli discerniu na vida de Samuel, Deus está falando com você. Mas mesmo assim você não vê essa aprovação desse discernimento de ouvir a Deus. Porque o resultado final da vida de Eli foi trágico. Homem de Deus, levantado por Deus, sacerdote, representava o povo, mas no final da sua vida morre de uma forma trágica, sem propósito nenhum. Porque ele ouviu, mas não viveu. Ele ouviu, mas não houve transformação. Ele ouvia Deus, mas na sua casa não representava Deus. E agora é onde eu quero começar a ministrar. Os filhos de Eli tinham um grande potencial na vida. Mas eu vou te falar, com todo o potencial que tinha na vida, e sendo um pai, e tendo um pai sacerdote, mesmo assim os filhos acabaram em nada. Os filhos não alcançaram nada. A escolha do pai, a maneira que ele conduziu a casa, os filhos não chegaram em lugar nenhum. E eu vou te falar aqui, irmãos, responsabilidade do pai. Porque ele não foi presente. Porque ele foi brando na sua exortação. E os filhos com grande potencial não resultaram em nada. Sabe gente que você olha às vezes e fala, gente, essa pessoa tem tanto potencial, essa pessoa tem tanto diante de Deus, mas a pessoa não vai para canto nenhum. Olha só o potencial que tinha na vida dos filhos, se a gente olhasse o contexto dos pais, do pai. Eles tinham um pai que servia a Deus. Mesmo servindo a Deus, os filhos não chegaram em lugar nenhum. Eles tinham um pai revestido de autoridade. E mesmo a autoridade do pai não representava nada na vida dos filhos. Cresceram num ambiente voltado para Deus. Mas mesmo assim, os filhos não deram em nada. E agora uma coisa interessante. A hora que eu estava lendo a Bíblia ontem à tarde, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, eles também eram sacerdotes que representavam o povo diante de Deus. Eles eram ungidos também. Irmãos, como é que filhos com tanto potencial não virou nada na vida? Como é que filhos vivendo naquele ambiente, mas não percebiam o ambiente? Como é que aqueles filhos que tinham um pai que servia a Deus, mas não se tornou em nada? Pastor, é responsabilidade dos pais aquilo que o filho vai se tornar? Irmão, se o pai é presente, se o pai é junto, se o pai dá o discernimento, se o pai dá a direção, não é responsabilidade do pai. Mas a questão é quando o pai não é esse referencial. Aí sim, o pai vai responder diante do Senhor Jesus. E aí eu quero falar então agora sobre essas falhas que Eli cometeu. Primeiro, ele cuidava mais dos outros, mas não cuidava da própria família.
Vou te falar uma coisa, irmãos. Você vai ser colocado no primeiro ambiente seu, irmãos, de influência dentro da sua casa. O lugar de primeira influência, ela vai ser voltada para a sua casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É engraçado que Eli, lembra o que significava lá os filhos de Eli, filhos de Belial? Engraçado que o próprio pai é definido na Bíblia também como um cara ímpio. O próprio pai também é definido como alguém que não servia. O próprio pai era colocado como alguém que não era alguém que representava, que não tinha expressão nenhuma, que era vazio. Então o reflexo daquele pai foi o reflexo na vida dos filhos. A superficialidade do pai era a superficialidade dos filhos. Agora, irmãos, se você é presente, se você fala, e mesmo assim os seus filhos não caminham debaixo da palavra que você definiu, que você falou, fique em paz, irmãos. A questão é quando há negligência da nossa parte. Eu não estou aqui, irmãos, para colocar peso. Eu estou aqui para trazer luz e fazer ajuste de todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você tem pouco tempo de influência na vida dos seus filhos. Essa influência vai acabar, ela é finita. Ela encerra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou influenciar os meus filhos agora. Os meus filhos, quando ouvirem o meu nome, sabem de um pai que foi referencial, de que amou a Deus e serviu a Deus de todo o coração, que dedicou a sua vida, que não negociava nada, e os filhos vão percebendo isso. Me lembro, meu filho mais velho uma vez, eu saindo para reunião, coisa de igreja, era viagem, não sei, e aí eu saindo de casa, e eu sou uma pessoa que eu creio que eu sou presente na vida dos meus filhos. E o mais velho chegou e falou assim, mas o meu pai é só igreja, 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 igreja. E aí a minha esposa, quando eu voltei, ela contou, olha, nosso filho falou que você é só igreja, 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 igreja. E aí eu cheguei nele e falei, olha filho, deixa eu te contar uma coisa. Papai te ama, papai é presente. Mas o papai decidiu servir a Deus sim, filho. Hoje eles não compreendem tudo. Mas eu entendo que eu posso ser a maior influência na vida dos meus filhos. Mas às vezes, irmão, sabe que muitos pais vêm para a igreja achando que nós é que vamos dar jeito nos filhos deles? Há pais que vêm para a igreja achando que é o pastor que vai resolver os problemas deles. Quero te falar uma coisa, é você que é a maior influência na vida dos seus filhos. E ela é limitada, é por um tempo só. Você é essa pessoa. E aí você percebe então que ele não foi presente na sua casa, estava envolvido com tudo, com as coisas de Deus, mas na sua casa não havia presença, não havia manifestação. Ele manifestava diante de Deus, ele representava diante de Deus o povo, mas na sua casa havia negligência, na sua casa havia distanciamento, na sua casa havia, façam o que vocês quiserem, porque você vê um pai que não se posicionava em nada, um pai que achava tudo normal. É normal, meu filho, fazer isso. É normal da idade. É normal até que aquilo bater na porta da sua casa de uma forma violenta. E você perceber que você deveria ter se posicionado mais na sua casa. Na vida da igreja, do mesmo jeito. Não acho que é normal algumas práticas na vida da igreja, porque não são. Não são normais, não devem ser normais, e eu não posso aceitar essas práticas na vida da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, os irmãos estão comigo? Então ele cuidava dos outros, mas ele se esqueceu da família. Você não vê a presença dele, a influência dele na sua casa. Eli permitia aos filhos a melhor parte, o que deveria ser dada para Deus. Olha o outro perigo. Olha o que a Bíblia diz. E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel. Olha o que está acontecendo aqui, para você entender.
a melhor parte deveria ser ofertada diante de Deus. Porque é o seguinte, o sacerdote ele era mantido com as ofertas que eram trazidas. Porém, as melhores ofertas elas deveriam ser dadas para Deus. O que eles faziam? Pegavam as melhores partes para eles. Eles se preocupavam com eles. O pai mostrou que a preocupação era com ele e nunca em relação ao propósito de Deus. Por isso o Senhor está exortando. Espera aí, você pega a melhor parte que deveria ser para mim e você dá para os seus filhos? É isso que você está fazendo? É isso que você está ensinando para os seus filhos? É dessa forma que você está vivendo? Você está engordando os seus filhos, você está engordando a sua casa, mas você não está me dando a melhor parte? Para lá, tem um problema aqui. A melhor parte é do Senhor Jesus. A minha melhor dedicação é diante do Senhor Jesus. Mas eles faziam o que? Eles pegavam aquelas partes que deveriam ser, para que houvesse esse sacrifício, que houvesse essa entrega, essa representação do povo em relação a Deus, mas eles pegavam essa melhor parte para eles. Por isso que esse termo, engordavam. Porque eles comiam aquilo que realmente deveria ser de sacrifício. E eles não se importavam com Deus. E o pai permitiu que os filhos fizessem isso. E ele permitiu que eles pegassem isso. E ele foi participativo dessa atitude. Foi o pai. Foi o pai que foi negligente. Foi o pai que não mostrou que Deus é o primeiro. Foi o pai que não levou esse povo para Deus. Foi o pai que não mostrou esse padrão. Foi o pai que não falou, meu filho, essa parte é do Senhor Jesus. Foi o pai. E isso custou alto demais, irmãos, na vida daquela família. Custou a vida do pai, custou a vida dos filhos. Tudo se perdeu, o propósito, o senso, a dignidade, os valores se perderam, se corromperam por conta de coisas passageiras. Meu filho, vamos entregar para Deus. Vamos fazer para Deus. Vou levar minha família para Deus. Os meus filhos sabem que eu amo e eu sou presente na minha casa, mas eles sabem que Deus é primeiro em tudo que eu faço na minha vida. E isso não vai mudar. Porque, irmãos, eu vou te contar uma coisa. Sabe que a gente pode falar muita coisa, ensinar muita coisa, mas, irmãos, os nossos filhos vão ter menção, memória, todas as vezes, irmãos, porque é o seguinte, mesmo que os meus filhos não se lembrem de nada mais que eu pregar, eles vão lembrar que, olha, meu pai fez e ele fez tudo colocando Deus em primeiro lugar. Ah, irmão, se eles levarem o resto da vida, isso é o que vale. Meu pai colocou Deus em primeiro lugar. Eu não estava num plano primeiro do que Deus, mas aí você vê que ele permitiu, junto com os filhos, pegavam as melhores partes daquilo que era para Deus. Ao invés de falar, não, filho, isso aqui é do Senhor. Esse meu tempo agora é diante do Senhor. Meu filho, esses recursos diante do Senhor. Eu me lembro, irmãos, quando eu ofertei o carro para a igreja. Você lembra, amor? Claro que você lembra, né, filha? Hã? Ficamos a pé. Mas foi bênção, não foi, amor? Mas aconteceu um fato interessante. Deixa eu contar. Nós já tínhamos ofertado a nossa casa. Mas o meu filho não sabia o que é ofertar a casa. Você lembra, amor? Mas o carro o menino sabia. Tinha 3 anos de idade, a pessoa que comprou o carro foi lá na porta de casa pegar o carro. E ele era, pai, o carro. Falei, filho, nós ofertamos o carro. Ele começou a chorar. Que era a única coisa que ele compreendia. Ele podia mudar de casa em casa, ele não queria saber. Mas o carro ele sabia, porque o tempo inteiro estava no carro, e o carro é nosso. E de repente nós não tínhamos mais o carro. Mas irmãos, eu tenho certeza, tinha 3 anos de idade, mas ficou marcado. Meu filho, isso aqui é do Senhor. Nós entregamos o melhor para Deus. Se Deus pediu, nós vamos entregar. Irmãos, meu filho não fez teologia, meu filho não fez nenhum curso avançado aí de homilética, mas ele entendeu que se Deus falou, Ele é o primeiro. Se o Senhor falou, as minhas atitudes são primeiras. Amém? Eu não posso segurar a melhor parte daquilo que é do Senhor. É do Senhor. Fala para o seu vizinho, é do Senhor. Fala, os seus filhos são do Senhor. Mas essa atitude de Eli, o que mostrou para os filhos? Filho,
Deus é secundário. Pega o que você quer aí, meu filho. Faz o que você quer aqui, filho. Eu estou mostrando. O meu Deus, ele é secundário. E aí, meus irmãos, os nossos filhos espirituais, naturais, o meu casamento, os meus pais, há um limite de influência e vai acabar. Uma hora vai acabar essa influência, meu irmão. E aí, quando os nossos filhos espirituais estiverem lá fora no mundo, eu vou lembrar, eu devia ter influenciado mais. Eu podia ter sido presente, eu tinha que ter mostrado que Deus é o primeiro nisso aqui. Eu deveria ter mostrado para os meus filhos, irmãos, e quantos filhos espirituais estão aí, andando, porque os pais não foram esse referencial de mostrar, primeiro é Deus, primeiro é o Senhor. Não, uma coisa que eu valorizo muito, irmãos, é pregar aqui todo domingo, irmãos. Isso para mim, pastor, mas isso é óbvio, irmão, mas tem pastor que não gosta de pregar todo domingo. Cada domingo é um pregador diferente. Aí converte o palhaço pirulito. Vamos chamar o palhaço pirulito agora. Aí agora o fulano de tal é famoso. Chama o cara aqui, porque o pastor é pastor. Só tem um detalhe, ele só não prega. Como é que você desperta fome nas pessoas, desejo nas pessoas, se nem o pastor deseja a palavra? Como é que eu posso despertar desejo? Como é que eu posso querer levantar homens e mulheres de Deus, se eu mesmo não tenho fome, eu não tenho desejo daquilo que é da palavra de Deus? Se o tempo inteiro eu tenho que colocar outras pessoas que façam no meu lugar. Irmãos, eu entendi, Deus me levantou para entregar a melhor parte para Deus e mostrar para os meus filhos que não tem nada mais importante do que Deus. Nada. E aquilo que é de Deus é do Senhor, não é meu aqui. Não é para eu dar para os meus filhos a melhor parte, eu vou dar para Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, isso é falha de Eli. Mais uma falha, tem mais duas falhas e eu encerro. Na verdade, você vai ver aqui, em 1 Samuel capítulo 2, os versículos 22 e 25, que ele até tenta exortar os filhos em um determinado momento, mas você vai perceber algumas coisas que, uma eu até anotei aqui agora, quando eu lembrei da passagem de novo, que é o seguinte: a sua orientação foi branda, e não mostrou posicionamento. Ele quis tratar, mas ele não se posicionou de fato. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pai até tentou falar com eles, mas não teve aquela trombada firme. Meu filho, eu não admito mais que você faça isso. Em nome desse Deus Altíssimo, eu te repreendo. Sabe, irmãos, há posicionamentos que tem que, olha, tem pai nessa casa, tem homem dentro dessa casa, tem um pai espiritual, tem um marido dentro dessa casa, tem uma mãe dentro dessa casa. Há alguém que fala em nome de Deus. Você não pode aceitar, irmãos, essa passividade. Você tem que assumir a responsabilidade de falar, há uma autoridade aqui dentro dessa casa. E eu já disse, chega. O filho tem que encontrar limite. Posso ouvir um glória a Deus? Mas Eli não. Olha, meu filho, não é bom esse procedimento que eu estou ouvindo muito. O povo não estava, o filho estava mais nem aí. E eu vou te falar outra coisa que Deus falou aqui comigo. Porque a Bíblia começa dizendo o seguinte: era, porém, Eli já muito velho. O que significa? O tempo de correção dos filhos já havia passado.
O tempo de influência na vida dos filhos já havia passado. E eu fiquei pensando, é verdade. Ele já era muito velho. O tempo que ele teve de exortar, de encorajar, de alinhar, passou. Então as suas palavras já não tinham peso nenhum na vida dos filhos. Sua palavra já não tinha valor nenhum. Passou o tempo de oportunidade na vida dos filhos. Vai passar o tempo de influência, irmão. Você tem que aprender isso. Vai chegar um dia aqui, irmãos, que eu vou estar velhinho. E a maioria do povo vai me respeitar, porque esse é o pastor Márcio, ó, gente boa, pregou o evangelho, chegou nos Estados Unidos aqui e tal, bem mais novinho, olha aí. Sabe aquela pregação que o povo, oh Deus, eu espero só que ele termine vivo essa pregação. Que é a única coisa que vai ficar a admiração, o respeito, a honra, mas essa voz, há um tempo de influência que você tem que perceber. Há um tempo de determinação e de vigor e de posicionamento que vai acabar. Teve a conferência dos jovens aqui, o Enjoy Conference, e eu fui convidado a ficar sentado. Cheguei lá, um irmão chegou em mim, pastor, que tanto de jovem, o que você acha? Porque a igreja americana começou literalmente na sala da minha casa. E aí o irmão chegou, pastor, o que você pensa quando você vê esse tanto de jovem aqui? E o que você pensa? Eu fiquei pensando, me sinto velho. Só me sinto velho. Ninguém me ouve aqui mais. Sabe, o meu tempo de influência vai passar. O seu tempo de influência vai passar. A influência dos seus pais na sua vida passou. Ou está passando. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? E aí o tempo de oportunidade, ele disse que ele já estava velho. Então ele foi corrigir os filhos dele, já fora do tempo. Pastor, então você está falando que eu tenho que ficar calado? Óbvio que não. Pastor, você está falando então que eu não posso exortar os meus filhos fazendo coisas erradas? Estou falando que é óbvio que você tem que fazer. Estou falando da influência que você exerce. Estou falando da condição que você tem. É hoje, perceba que as suas atitudes vão influenciar os seus filhos. E o tempo não volta. Não vai voltar, meus irmãos. Não vai voltar. O tempo de influenciar minha esposa nos sonhos dela é agora. Ela está sonhando coisas hoje que ela não vai sonhar daqui a alguns anos. Mas ela vai encontrar em mim, em nome do Senhor Jesus, alguém que vai sonhar junto com ela, que vai impulsioná-la. Porque senão vai passar esse tempo. Os irmãos estão comigo, o que eu estou querendo dizer? Então essa influência até no meu casamento passa. Muda os estágios. Muda o tempo. A minha influência na vida sua, irmãos, vai passar esse tipo de influência. Eu vou ter um outro tipo, mas hoje, nessa formação, nessa base, sou eu que vou definir muita coisa na sua vida. Amém? E aí depois a gente fica, eu não sei porque os meus filhos estão assim. Eu sei. Porque no tempo oportuno você não mostrou que Deus era o primeiro. Por último. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. Então Samuel lhe referiu. Então, Deus falou com Samuel. E aí chega então aquele garoto. E vai falar da parte de Deus agora para Eli. Porque ele discerniu que era Deus falando com Samuel. Mas ele mesmo não estava sendo aprovado. Eli. E aí então Samuel lhe referiu. Tudo e nada lhe encobriu. E disse, Eli, é o Senhor, e faça o que bem lhe aprouver. O Senhor deu uma exortação sobre a vida de Eli, através da vida de Samuel. E o que Eli fez? Nada. Sabe o que ele fala? Faça a vontade de Deus. Irmãos, se Deus te manda uma palavra, talvez é porque Deus está falando, meu filho, clama a mim,
porque sou eu que posso mudar a sua família. Mas o que ele fez? Nada, ficou passivo. Recebe uma exortação de Deus, e ao invés de voltar a falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, o Senhor é Deus da oportunidade, o Deus da segunda chance, eu creio que o Senhor vai derramar isso sobre mim, essa circunstância vai mudar na minha vida, mas ele aceitou de forma passiva. A exortação de Deus, ele aceitou de forma passiva. Eli, estamos falando que seus filhos vão morrer. Você vai perder o propósito. Eli, a gente está falando que a sua casa está um problema. A gente está falando que o seu casamento está um problema. A gente está falando que seus filhos estão com problema. A gente está falando que seus pais estão com problema. A gente está falando que seu ministério está com problema. A gente está falando que sua célula está com problema. Seja feita a vontade, meu Deus. Mas você não está falando como Jesus, colocando o seu coração, porque queria fazer algo diferente. Não, você aceitou com passividade. Você nem clamou diante de Deus. Jesus clamou diante do Senhor. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a do. Agora ele não. Seja feita a vontade, mas ele nem clamou. Senhor, afasta de mim. Faz isso não, Senhor. Senhor Deus, eu quero mais, oh meu Deus. Senhor Deus, eu sei do que eu deveria ter feito, eu não fiz. Senhor, hoje é dia então de clamar a Ti, Senhor. Muda essa história. Muda essa minha célula. Muda os meus pais, oh Deus. Muda os meus filhos. Muda o meu marido, muda a minha esposa. Muda essa circunstância na minha vida. Tira essa angústia de mim. Tira essa dor. Tira esse medo. Não é aceitar de forma passiva, não. Eu creio num Deus que muda o tempo e as estações. Eu creio num Deus que muda a história. Não aceite essa circunstância de forma passiva. Deus do céu, acorda, igreja. Levanta, igreja. Tudo está acontecendo, a família está se perdendo, o casamento está perdendo, o filho está perdendo e você está parado. Está esperando o quê? Faça como Deus lhe aprove. Tá bom, Jesus falou, faça a tua vontade, mas ele clamou antes. Senhor Deus, muda essa circunstância. Tire de mim este cálice. A minha oração aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, é para que você seja cheio do Espírito aqui. Sabe, falar para Deus, Deus, é tempo dessa oportunidade na minha vida. Eu vou ver essa mudança. Deus, eu vou levar essa minha família diante do Senhor. Senhor Deus, eu vou ter atitudes diante do Senhor com os meus amigos, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Mas eu vou para o Senhor, ó Deus. Pessoal do louvor, e eu anotei aqui alguns cuidados. Eu quero só ler com você, baseado no que a gente pregou. Cuidado para você não esquecer da sua família. Cuidado para as coisas não tomarem lugar da sua família. Cuidado para o dinheiro não tomar lugar da sua família. Cuidado para a passividade não tomar cuidado da sua família, tomar lugar da sua família. Cuidado para você priorizar coisas do que sua família. Cuidado em manter a autoridade somente para fora da sua casa e nunca dentro da sua casa. Essa história, quem manda na minha casa é minha esposa. Meu irmão, você tem que ser um homem, mano. Não fala nem brincando isso. Nem de brincadeira, isso não é brincadeira. Você foi levantado por Deus para governar a sua casa. Aí às vezes a gente quer ter autoridade fora, mas não tem um pingo de autoridade dentro de casa. Falei para minha esposa. Ela passou uma semana no Brasil, eu senti falta dela, viu, irmãos? Foi luta. Foi luta. Aí falei para ela, amor, olha, eu te sirvo sempre, mas eu não tenho esse ministério, amor. Esse ministério realmente é seu. Quem tem que ficar com os filhos é você.
Parece até uma brincadeira. Não, é verdade o que eu estou dizendo. Não adianta eu vir aqui falar de autoridade se na minha casa não é exercida essa autoridade. Terceiro, não conseguiu ligar o som não? Cuidado para você não se acostumar com as coisas religiosas, sagradas, e você perder o temor ao Senhor. Cuidado, irmãos, para você não perder o temor de Deus. Você está mais preso a coisas. Semana recebendo ligação, uma situação, o pessoal mais preocupado com o prédio do que com o mover de Deus. Pastor, o que eu faço? Eu falei, vai para Deus, vai para Jesus. Prédio, irmãos, não vai definir o mover de Deus, não. Mas nós às vezes nos preocupamos mais com essas coisas do que o temor a Deus. E é engraçado, as pessoas às vezes se preocupam mais com o prédio e está perdendo a família. Está mais preocupado com coisas, está perdendo os filhos, está perdendo o casamento e está preocupado com o prédio. Isso é loucura na minha cabeça, irmãos. Isso não encaixa. Isso não encaixa. Está perdendo o mover de Deus. As pessoas estão perdendo o mover de Deus. Não tem mover de Deus, mas as coisas são mais importantes. Eli está perdendo a família. Cara, você não está vendo que você está perdendo sua família. Você está perdendo tudo. E você está preso em coisas. Cuidado em se conformar com a prática do pecado e a superficialidade dentro da casa. Pela conveniência de querer agradá-los mais em casa, não honrando a Deus. Você aceita a superficialidade dentro da sua casa, você aceita a passividade dentro da sua casa, você aceita a negligência dentro da sua casa, mas você não honra a Deus. Não honra a Deus. E aí a gente acha que o problema é do outro. O problema é seu, você não está percebendo. Irmãos, imagina eu subir aqui e sempre superficial com atitude, e nunca busco a Deus, eu não me consagro diante do Senhor, e eu não busco ouvir a voz de Deus, orar pela palavra do Senhor Jesus, deixar que Deus ministre no meu coração e liberar, e eu só preso a coisas, aceitar a superficialidade e rasura na igreja, sem manifestação de vida e de glória. Irmãos, às vezes as pessoas hoje estão mais preocupadas em agradar as outras do que realmente a honrar a Deus. Eu vou ter uma igreja cheia, irmão, se eu começar a ficar, não, pastor, olha, para de pregar essas palavras que vai no fígado do cara. Vamos um negócio mais brando, mais tranquilo. Ah, irmãos, eu vim aqui para pregar a palavra, e se for brando, vai ser brando, se for exortativo, vai ser. Aonde quer que seja o que eu tenho que subir aqui, é o meu Deus, me deu essa palavra, eu vou pregar essa palavra. Posso ouvir um amém dos irmãos? Mas então, irmãos, eu não posso aceitar na minha casa superficialidade, só para poder querer estar bem. Não posso. Eu não posso subir aqui só para querer estar bem com os irmãos. Deixa eu te contar. Não posso, irmãos. Não posso. Eu não posso chegar na minha casa e querer aceitar tudo que minha esposa vai fazer só para querer estar bem com ela. Eu não posso chegar nos meus filhos e fazer tudo que os meus filhos querem só para estar bem com os meus filhos. Eu vou prestar conta diante do Senhor. Por último, cuidado com a aceitação da derrota em sua família, casamentos, filhos. O Senhor sabe, eu já orei. Ah, irmãos, tem dia que a oração tem que virar um grito. E depois do grito, às vezes tem que virar um silêncio. E depois uma indignação.
Irmãos, mas nunca se conformar com a circunstância. Aceitar com normalidade. Você não pode aceitar com normalidade, irmãos. Escuta, olha, você está aqui por essa palavra. Você não está aqui por algum outro motivo. Eu sei que muita gente hoje foi comemorar o Dia dos Pais. Mas se você está aqui, essa palavra não é para pôr peso. Essa palavra agora é para liberar poder na sua vida. Gostaria que nós terminássemos com a oração onde você está. Pastor, deveria ter feito e não fiz. O que eu faço agora? Você vai aos pés daquele que pagou um preço alto na cruz do Calvário. E você vai falar para ele: Jesus, o que eu deveria ter feito eu não fiz. Eu creio que na cruz do Calvário o Senhor fez para minha família. Eu me aproprio dessa verdade, Cristo. Eu me aproprio dessa vida abundante no meu casamento, na minha paternidade, nos meus filhos. Eu me aproprio, Senhor Deus, daquilo que eu deveria ter feito lá atrás e não fiz. Eu sei que hoje o Senhor me dá a oportunidade de restaurar os meus filhos. Eu confio plenamente, abundantemente na Tua graça. Mesmo que eu não tenha feito, mesmo que eu tenha sido negligente, mesmo que eu não tenha falado, mesmo que eu não tenha feito na vida da igreja, Espírito Santo, Senhor, me dá a oportunidade hoje, sem nenhuma condenação no meu coração, de me apropriar que o Senhor fez nova todas as coisas. Eu me aproprio, Senhor Deus, porque o Senhor diz que está consumado, já não há mais nenhuma condenação. E hoje você vai sair daqui, irmãos, sem nenhuma mais condenação sobre você. Você vai diante do Espírito de Deus, diante do Senhor, e você vai falar: Deus, eu quero hoje, Senhor Deus, colocar meu coração, crer que essas histórias serão mudadas diante do Senhor. Sabe, irmão, você tem que ir agora diante para Deus, não aceitar nenhuma condenação mais. Oh, Espírito Santo. Estou me lembrando de uma pregação antiga. O pregador, ele pregou uma palavra, ele falava: raça de víboras, pecadores, miseráveis, e ele pregava com muito confronto. E ele terminou a palavra falando assim: mas eu conheço hoje, Cristo Jesus, que a tua graça tirou toda a condenação sobre mim. Sinta isso no meu espírito. Sinto que essa palavra nos confronta muito. E eu poderia terminar essa palavra desse jeito, mas eu sinto no meu espírito que essa palavra deve ser encerrada da seguinte maneira: a tua graça me basta, e eu sou renovado no Senhor Jesus. A tua graça alcança minha família, os meus filhos. A tua graça alcança meus filhos espirituais. A tua graça me alcança. Eu gostaria que você começasse a orar por essa graça diante do Senhor Jesus. Só orasse diante de Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.